Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estou aqui para finalizar as nossas aulas de ciências, tá certo? O ano está chegando ao fim e as nossas aulas também estão acabando. Ah, que peninha! Mas foi muito bom estar com vocês durante esse período do ano letivo de 2020 e aprendendo mais um pouco sobre as aulas de ciências, tá certo, crianças? E a nossa aula de hoje é sobre o uso consciente da água potável, uso consciente da água potável. E aí, será que vocês estão sendo conscientes do uso dessa água potável que chega à casa de vocês? Então, é nesse momento que vocês irão saber mais um pouco sobre o nosso conteúdo de ciências, tá certo, crianças? Então, vocês ficam comigo aqui nessa nossa videoaula. Pega o livro de vocês, qualquer coisa, chame a nossa atenção, que aí a gente vai assim compartilhar com vocês esse momento de aprendizagem, tá certo? Tia Eric vai ficando por aqui, mas acompanha aí a nossa videoaula. E aí, criança, vamos aqui ao nosso uso consciente da água potável, tá certo? A nossa aula de ciência. Olha só como está bem enfeitada, em ritmo de Natal, tá certo? Tudo decorado para vocês visualizarem, clima de festa de final de ano, que é uma festa maravilhosa com a família, com todos, né? Momento da gente se reconciliar, momento da gente compartilhar o nosso amor com o próximo, e assim por diante. E vamos agora à nossa aula, tá certo? E vamos lá, dar continuidade aqui. O uso consciente da água potável. Então, durante as atividades do dia a dia, as pessoas utilizam bastante a água, tá certo? E muitas vezes indevido, ok? O que é que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas começam a lavar a calçada com o uso da água potável, a gente percebe que as pessoas começam a usar de forma exagerada na hora do banho de chuveiro, na hora até mesmo de escovar os dentes. Percebo que tem muitas pessoas que têm um péssimo hábito de escovar o dente e deixar a torneira aberta. E isso vai fazendo com a água potável acaba aumentando a conta de água da casa de vocês por conta do uso indevido da água. Então, nós temos que ser conscientes dessa água potável. Percebemos que pouco por cento dessa água ela é doce para a gente beber no nosso planeta, tá certo? Para a gente consumir, tomar banho, ok? E aí eu vou dizer assim, mas será que esse recurso existe em grande quantidade no nosso planeta? Será que existe, crianças? O que é que vocês me dizem? E aí eu só sei dizer para vocês que já trabalhamos muito sobre a aula sobre água nas nossas aulas anteriores, falamos também sobre o consumo, né, da água, falamos também do uso indevido da água, e essa aula é sobre mais conscientização. Como fazer para se tornar crianças e adultos conscientes da água potável, crianças? Então, perceba aqui nesse esquema, percebam bem, analise com detalhe, com carinho, e veja que o nosso planeta Terra, certo? De toda a água presente no nosso planeta Terra, nós sabemos que 97,5% é de água salgada, água dos oceanos, dos mares, tá certo? E somente 2,5% dessa água é doce, que é no gelo, certo? E no estado líquido, ok, crianças? E o que é que eu vou dizer para vocês? Que aqui, ó, 68,9% do gelo, que são calotas polares, tá certo? E 31,1% é água doce líquida. E aí a gente também tem uma grande quantidade de água submersa. Então, nós temos 96% de água submersa. Então, 4% ele fica na superfície, criança. E aí, criança, é dessa forma que a gente percebe a importância da água potável no nosso meio ambiente, tá bom? E eu vou falar mais um pouco para vocês. Conforme o esquema acima, existe água em todo o planeta, mas a água doce apresenta uma disponibilidade menor e uma distribuição desigual. Então, veja o que diz o item 6
da Declaração Universal dos Direitos da Água, elaborada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E ele tem como objetivo de promover a reflexão, tá certo, crianças? Sobre a escassez. O que é escassez? Acabar, certo? De água em vários lugares do planeta. E aí, eu vou dizer para vocês, então nós sabemos que a água ela não é uma doação gratuita, tá certo? Da natureza. Ela tem um valor econômico, ok? E precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, tá certo? E o que pode muito bem ser escassas, certo? Em qualquer região do mundo. Então, o que eu tenho que dizer é que a água, para a gente ter até a nossa casa, a gente paga um valor por ela. Por quê? Porque até ela chegar na nossa casa, ela vem tratada, como a última aula que eu falei para vocês sobre o saneamento básico, certo? Ela vem tratada, ela vem com cloro, em alguns municípios do país, ela vem até com adição de flúor. Então, para que dessa forma ela chegue na sua casa, você paga um valor. Só que vai chegar uma época, um período, que esse valor vai se triplicar, tá certo? Porque a água vai acabar ficando escassa, vai acabar, certo? E aí eu espero que seja num período muito longe. Tá bom, criança? Então vamos cuidar da nossa água, do nosso planeta, vamos ter cuidado, vamos ficar consciente, evitar o desperdício, vamos tomar banho, passou o sabonete, desliga o chuveiro, vai se ensaboando direitinho, coloca shampoo na cabeça, vai se ensaboando, depois liga o chuveiro e vai tirando toda a espuma do seu corpo, tira toda a espuma, ok? E é dessa forma que a gente vai economizando. Tá certo? Pega a água da máquina de lavar, peça a mamãe para lavar a calçada com essa água. Quem mora de apartamento, tá certo? Vamos juntar as roupas de uma só vez, lavar tudo de uma maneira só, para evitar lavar na semana. Tem pessoas que lavam uma peça de roupa na máquina de lavar e enche a máquina até 7 litros por aí para lavar uma peça de roupa. E ali está desperdiçando, porque até a máquina encher, uma quantidade de litros de água, aí depois ela vai centrifugar, vai enxaguar e ela vai enchendo umas 2 a 3 vezes. Então, temos que ter consciência, tá certo, criança? E aí, eu vou dizer para vocês também que é por isso que, ao adotar hábitos diários de uso consciente da água, contribuímos não apenas para a sua preservação, como também para a redução do valor da conta da água, tá certo, criança? É por isso que, ao adotar bons hábitos diários de uso consciente da água, estamos contribuindo não apenas para a sua preservação, mas também, tá certo, para a redução no valor da conta da nossa água. Então, se possível, traga, certo? Uma conta na mão de vocês aí, analise como é que foi a conta do último mês e a conta desse mês agora, se teve uma melhora, se aumentou o consumo ou se reduziu. Então, a partir dessa verificação da conta do mês anterior e do mês atual, vocês vão passar a convidar a família de vocês a ser mais consciente em relação ao gasto da água potável. Tá certo, crianças? E aí eu vou dizer para vocês aqui algumas dicas, tá certo? De como a gente ser consciente. A primeira dica diz: mantenha a torneira fechada ao lavar as mãos, ao escovar os dentes, ao fazer a barba, ao ensaboar a louça. Então, ao escovar os dentes com ela aberta, você gasta cerca de 13,5 litros de água em apenas 2 minutos. Então, é muita água, gente. Vamos aqui à segunda dica. Tome banhos curtos. 5 minutos são suficientes para fazer a limpeza do corpo. E enquanto você se ensaboa, certo? O registro deve ser fechado, que é o registro, aquele chuveirinho, tá certo? E aí, isso gera uma economia de até 30 mil litros por ano, crianças.
Terceira dica: evite duchas de alta pressão. Apesar de ser usada para dar uma sensação de massagem no corpo, ai, que coisa boa, certo? As duchas de alta pressão são inimigas do consumo consciente de água. Elas têm uma vazão grande de 20 a 30 litros por minuto. Um banho de 10 minutos em um chuveiro de 30 litros por minuto gasta em média, gente, certo? Gasta em média de 300 litros de água. E aí, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o consumo consciente por habitantes é na ordem de 112 litros por dia, cada pessoa, certo? A quarta dica diz assim: organize as louças antes de lavá-la. Use uma bacia para deixar os utensílios de molho, para amolecer a sujeira. Lave toda a louça e enxague tudo de uma única vez. Isso é o uso de materiais biodegradáveis também ajuda muito na economia. E a quinta diz o seguinte: se possível, prefira usar lava-louças no lugar da maneira tradicional de limpeza. O equipamento chega a economizar cerca de 6 vezes a quantidade normalmente gasta. Mas para valer a pena precisa estar cheio de louça, certo, criança? A próxima dica é: adote dispositivo que ajuda a redução do consumo de água, como o arejador de torneiras, certo? O restritor de vazão, bacias sanitárias e válvulas automáticas para microtórios, ok? E a próxima: se você tiver uma piscina, cubra com a capa quando não estiver usando, porque as piscinas podem perder até 90% da sua água em um mês por conta da evaporação. Então, a cobertura também evita o depósito de folhas e outros resíduos, e uma piscina limpa precisa de menos trocas de água, tá certo, criança? Então, no jardim, evite regar as plantas nos horários de sol forte. Então, devemos regar o gramado ou o jardim antes das 10 horas da manhã, certo? Depois das 7 horas da noite, previne o excesso de evaporação. Evite também a mangueira, crianças. No inverno é possível regar as plantas dia sim, dia não. Com essa medida, você pode economizar cerca de 96 litros de água diariamente, só com as plantas. E aí, a próxima dica e última: use vassoura para limpar o quintal, a calçada ou áreas comuns de prédios e empresa. Uma mangueira ligada por 15 minutos, ele gasta em torno de 280 litros de água. Então, nenhum pouco consciente, vocês não acham? Então, use um balde, um pano para limpar o carro também, é mais econômico, tá certo, criança? Então, vamos aqui à nossa atividade, tá certo? Então, essa atividade está na página 147, que diz assim: vamos economizar água em casa. Um jeito bem legal de economizar água é envolvendo a família. Incentive seus familiares a usar a água de forma consciente. Como assim, professor? Então, vocês têm que incentivar todos eles a tomar banho mais rápido, a fechar a torneira ao escovar os dentes, a desligar o chuveiro enquanto se saboa e evitar desperdício de água para lavar a louça. Então, feche a torneira enquanto saboa os utensílios, tá certo? Agora é sua vez de levantar os hábitos diários de sua família. A primeira questão é: observe durante uma semana os hábitos da família, certo? Os hábitos das pessoas de sua família com relação ao uso da água nas tarefas do dia a dia. Reproduza um quadro a seguir no caderno e anote as suas observações. Por exemplo, atividade com o uso da água. As pessoas que cozinham, né? Faz a comida e tudo, precisa de água. Como é que elas fazem? Ela deixa derramar a água na panela? Como é que elas estão usando? Se for o banho, vocês vão verificar o tempo, se estão passando muito tempo, é pouco tempo, tá certo? E se houver economia de gasto de água, vocês vão falando aí, dando a observação de vocês e respondendo conforme vocês entenderam e observaram durante o decorrer da semana. Agora faça uma análise sobre o que você observou. Então, vocês vão responder se teve bons exemplos do uso da consciência, da água ou não. Há exemplo de uso de água onde verifica desperdício. Será que vocês verificaram se tem desperdício?
certo? E aí vão tentando melhorar, certo? E trabalhando essa consciência do uso da água, tá bom, crianças? Vocês vão agora abrir esse livro na página 147 e resolva conforme a nossa videoaula de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Beijos!